Pode-se. Boa tarde, recomeçamos a sessão da tarde com o segundo painel sobre a segurança social e o livro verde, perspectivas e políticas. Peço aos comentadores e ao moderador para se sentarem no palco. Boa tarde, vamos iniciar então o nosso último painel. Como sabem, estamos com um ligeiro atraso face ao programa, mas vamos tentar cumprir o horário e terminar às 17h45, o que significa que com prejuízo do tempo dedicado a esta sessão, portanto teremos 1h08, sensivelmente, sendo que, como moderador, garantirei a oportunidade de devolver aos presentes a possibilidade de colocarem questões ou comentários, o que entenderem. Vou ter que ser mais sucinto do que as extensivas apresentações, mas estou à vontade porque, enfim, já nos conhecemos. Portanto, à minha esquerda, Teresa Garcia, que tem uma longa carreira na área académica e tem trabalhado sobre a área das pensões, mas também das políticas / prestações sociais. O Vítor Junqueira, que tem tido uma carreira do lado do setor público, com diversas pertenças, mas também neste setor, portanto, com um papel inclusive de técnico que trabalha por dentro do sistema, e o Jorge Caleiras também, numa nuance diferente, mas com um perfil que combina ser técnico superior da Segurança Social e, obviamente, tem depois uma carreira académica e é investigador. Portanto, já fomos colegas ou já trabalhamos em conjunto e, portanto, eu passo imediatamente a palavra, neste caso, primeiro à Teresa Garcia, para uma breve apresentação, atendendo às condicionantes e ao horário que temos que cumprir. Obrigado. Então, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Colabor, na pessoa do Paulo Pedroso, o convite para participar nestas jornadas. E, em segundo lugar, agradeço a vossa presença e o vosso interesse nestas jornadas e, em especial, nestas reflexões sobre o Livro Verde, sobre a sustentabilidade do sistema previdencial. Ora, estamos a falar de um livro com alguma densidade, 244 páginas, foi promovido por despacho governamental e que, até ao momento, não temos ainda, ou do qual, até ao momento, não temos ainda as notas técnicas. É constituído por um sumário executivo, por 5 partes e por 9 capítulos numerados. Qual é a minha impressão da leitura que fiz do mesmo? Desde logo, 2 notas muito positivas. Foi no âmbito do mesmo realizado um inquérito aos jovens, que teve o apoio do Observatório das Desigualdades e do Observatório do Emprego Jovem. Inquérito que é apresentado logo no início, mas de cujo resultado só se sabe mais tarde, no fim do capítulo 9. E o resultado é o seguinte, e cito: uma elevada proporção de jovens revela confiança no sistema de segurança social, 86,6%. Percepção que não é afetada pelas características sociodemográficas, nem pelo nível de rendimentos. Cerca de 60% dos jovens inquiridos informam que cumpriram com as obrigações com a segurança social,
podendo a sua regularidade ser diferenciada, e quase 80% reconhecem a importância de pagar as contribuições sociais. Isto, para mim, é um resultado extremamente positivo, atendendo às profecias de desgraça que eu tenho assistido. Segundo ponto, ainda dentro das notas positivas, decorrente de um exercício prospectivo que é apresentado no capítulo 9, quadro de referência para uma estratégia de reforma, com a secção 9.3, sustentabilidade financeira do sistema previdencial, projeta-se a evolução da despesa, da receita até 2070 e do correspondente saldo e da evolução do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. O que é que podemos concluir? Ou o que é que conclui o Livro Verde da Segurança Social? É que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social cumprirá o seu papel até 2070, pelo que a sustentabilidade financeira do sistema previdencial está assegurada. Como também não temos uma nota técnica, não podemos avaliar realmente o que é que está a ser projetado, seja como for, são trabalhos prospectivos, que são importantes no trabalho atuarial em segurança social, valem o que valem. Há mesmo manuais da OIT que nos dizem, dão-nos a ideia do que é que pode vir a acontecer, é um farol para eventuais alterações que possamos fazer no presente, mas digamos que é um farol muito positivo. Não esquecer que estamos a fazer projeções a 50 anos, e isso já foi aqui mencionado anteriormente, mas eu fiquei muito preocupada com cenários que incluem mais emprego entre os 55 e os 74 anos. Seja como for, fica claro que não há um problema de sustentabilidade financeira. Bom, e isto são pontos de partida para mim muito importantes, atendendo aos objetivos do trabalho no âmbito do despacho que já mencionei. O que me parece muito importante também relevar aqui é que, e isso também é dito no livro, é que o peso dos salários na riqueza produzida tem vindo a diminuir e, atendendo às características intrínsecas do sistema previdencial, isto pode ser preocupante. Há, ao longo de todo o livro, a questão da automação, mas eu gostaria de ver claramente qual é o peso da automação na estrutura económica portuguesa, para analisar melhor qual é, digamos assim, o peso, digamos assim, deste tipo de problema ou deste tipo de ameaça. Bom, e estas são as premissas para tudo o resto que eu possa aqui dizer e, portanto, para as restantes notas que eu designei de outras notas. Primeiro, em consequência do exposto, existe confiança e existe sustentabilidade financeira do sistema previdencial. E, portanto, coloca-se a questão de saber da pertinência, mais-valia do livro, esvaziada, que fica a sua motivação, pelo menos a esses dois níveis de importância maior. Bom, e de alguma forma eu vejo a resposta no próprio livro, uma vez que partem para esse capítulo 9 no sentido de avaliar a questão da adequação e sustentabilidade social do sistema. Bom, e aqui de facto poderemos eventualmente ter um problema, uma vez que são estimadas quedas do rácio de benefício e de outras taxas de substituição, mais ou menos consoante as fontes de informação, como aqui também já foi referido. E, portanto, é aqui identificado um problema de adequação, embora de forma heterogénea, resultante, sobretudo, do género e do tipo de duração de carreira. E isso é um problema que deve ser analisado, que deve ser estudado. Ora, depois deste quadro de referência, o que esperaria de seguida seria uma análise, então, dos impactos que as sucessivas reformas desde 2000 poderão ter tido nestes resultados. Porque não podemos esquecer que o sistema previdencial é um sistema de longo prazo. Vamos admitir que as pessoas entram na idade ativa aos 20,
que nem é frequentemente agora o caso para os de maior nível de formação, e estão em atividade de 40 anos. Portanto, estamos a falar de períodos de mais de 60, 70 anos, para depois entrarem na reforma, onde estarão durante 10, 20 anos, consoante a esperança média de vida. Portanto, não podemos desligar as características intrínsecas de um sistema previdencial das análises que possamos fazer do mesmo, análises que só olham para o curto prazo. E, portanto, a minha questão levanta-se, bom, se há aqui de facto um sistema de adequação, vamos lá ver para trás o que é que foi feito. E nós sabemos, já aqui foi falado e referido o Livro Branco da Segurança Social, que teve lugar em 98 e que lhe sucederam diversas alterações à Lei de Bases da Segurança Social. Bom, e não podíamos esquecer o contexto em que tudo isso foi feito. E o contexto em que tudo isso foi feito foi um relatório do Banco Mundial de 1994, já com algumas experiências anteriores. Uma delas, digamos, aquela que foi referida na literatura como sendo um sucesso, é a experiência do Chile em 1981, que olhava para as contas individuais como uma solução para todo e qualquer problema dos sistemas de segurança social. O grande argumento alegado para tal escrutínio dos sistemas previdenciais, que tinham de forma quase imediata de proceder a alterações, era então o envelhecimento da população, que hoje continua a ser, e é referido também neste livro verde da Segurança Social, como sendo um risco imenso. Ora, o envelhecimento da população não é uma coisa que chegou ontem, nem anteontem, nem há 3 dias, nem há uma semana, nem há um mês. É um ganho civilizacional de muitas gerações de direitos, etc. E, portanto, digamos que o envelhecimento é ele próprio uma variável endógena que é determinado pela existência de sistemas de segurança social. Nós não temos estes valores do envelhecimento em países onde não há direitos, em países jovens, em países que não há mercado de trabalho. E, portanto, era aí, e desde aí, apelado, ou feito o apelo a diversos pilares de segurança social ou para garantir rendimento na reforma, sobretudo esta eventualidade. Era o pilar não só do Estado, que se devia reduzir ao mínimo, mas o pilar das empresas, através de planos profissionais, e o pilar individual dos próprios indivíduos. Esta história já deu uma volta e devo dizer que quer poupança individual, quer planos profissionais, tiveram uma história e um histórico anterior aos sistemas públicos de segurança social. E tiveram uma história que não é uma história de sucesso, embora sejam as empresas de grande dimensão, onde os sindicatos têm um papel fundamental, sobretudo bancas, seguradoras, comunicações, etc., que, de facto, proporcionavam esses planos aos seus trabalhadores. Bom, mas seja como for, e em termos de adequação, e para ser um bocadinho mais rápida, faria-me um bocadinho sentido perceber o impacto que teve a consideração de toda a carreira contributiva no cálculo da remuneração de referência das pensões, fazer algum estudo, aqui também já foi feito, sobre o regime de proteção social convergente e da própria contemplação do sistema complementar no sistema de segurança social. Fazia sentido estudar o impacto do fator de sustentabilidade e ainda da idade normal de acesso à pensão de velhice, indexada pela esperança média de vida. Coisa que hoje em dia é cada vez mais polémica, se é que as pessoas mais idosas têm capacidade para trabalhar. Bom, dito isto, e para concluir, fiquei também um bocadinho surpresa de que o livro mencionasse a OIT
Mas a OIT, em diversos artigos, desde 2018, pelo menos um, era e é contra previsões alarmistas de uma crise de envelhecimento causada por desafios de sustentabilidade financeira ou demográfica. Quem faz pressão? Banco Mundial, OCDE, multinacionais, etc. E, através de diversos autores, continua a fazer esta pressão para que os tais segundo e terceiro pilares de alguma forma vão tirando a base de sustentação do sistema previdencial. E é assim que então aparece a parte intitulada Uma Estratégia de Reforma, na página 199, que estabelece princípios e pressupostos e que não me parece ser uma consequência lógica daquele quadro de referência que eu acabei de referir. Pois, sublinhando a importância do sistema previdencial e um quadro razoavelmente otimista quanto à sustentabilidade, aponta o envelhecimento como um risco. Portanto, aquilo que eu acabei de dizer. Até porque não podemos esquecer que, ao contrário do que se diz, a população ativa tem-se mantido estável à volta dos 5 milhões de indivíduos e esta não é a única variável que determina a base de financiamento do sistema, sendo a remuneração sujeita à contribuição outra variável fundamental. Também fiquei muito surpresa que uma das recomendações da OIT é cada uma das jurisdições terem muita atenção para a evasão fiscal, para o cumprimento da obrigação fiscal e nada sobre esse aspecto ser dito. As transformações no mercado de trabalho é outro dos desafios que, supostamente, e de acordo com o livro, criam aqui alguma entropia. A minha opinião é que não criam desafios à centralidade do fator trabalho. Devem ser alvo de supervisão que não ponham em causa essa centralidade. O sistema previdencial não tributa o trabalho, antes protege o trabalhador, sendo central a responsabilidade do empregador no financiamento de custos não salariais do trabalho, reforçando o valor do trabalho na sociedade. E, portanto, a pensão, nomeadamente, é na realidade um salário socializado que resulta de um vasto processo de mutualização das receitas de contribuições sociais e, portanto, é de facto um elemento integrante do contrato social que deve ser regulado pelos parceiros sociais. Quando eu vejo, por exemplo, a crise automóvel na Europa e outras que estamos a enfrentar, eu sinto aquilo que o Galileu sentia, aqui uma empatia que parece que é tão óbvio esta ameaça do envelhecimento, mas de facto o envelhecimento é um resultado civilizacional. Portanto, não vamos agora... este envelhecimento não existe e temos de ver qual é o contributo que estes mais de 2 milhões de pensionistas contribuem para a própria atividade económica. Quando pomos em perspectiva a banalização da imigração, e falamos de imigração no impacto que ela possa ter no sistema de segurança social, não podemos esquecer que, em termos, digamos, globais, o excesso de população é um problema de recursos e que Portugal conseguiu que tenha projeções de 7, 8 milhões de pessoas daqui a 2070 anos. E pensámos também na deslocalização das indústrias e agora já não fazemos a deslocalização das indústrias, mas achamos que a imigração pode ser facilmente uma mercadoria que nos vem ajudar num sistema de segurança social e, portanto, isso não pode legitimar a sustentabilidade, legitimar essa mesma mercantilização. E pronto, estes são alguns dos pontos das reflexões que eu fiz. Obrigada pela atenção. Obrigado, Teresa. Eu peço desculpa, mas nós temos que controlar o tempo e, portanto, se cada um fizer intervenções de 15 minutos, vamos esgotar imediatamente o tempo e não vai poder haver qualquer diálogo entre nós e darei a palavra imediatamente à audiência. Por isso, sem mais demoras, eu peço então, seguindo a ordem do programa, que o Vítor Junqueira faça a apresentação e uma vez que eu tenho microfone, eu vou avisar aos 10 minutos, que é o tempo combinado, e serei condescendente tanto quanto possível, mas agora já devidamente empoderado com
a minha arma sancionatória. Obrigado a todos e peço compreensão. Muito bem, prometo ser célere o suficiente para cumprir os 10 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço ao Colabora a oportunidade de poder vir aqui dizer umas palavras, não em nome da Comissão do Livro Verde. Tudo aquilo que eu disser, apesar de falar do que foram as conclusões, do que foram as propostas da Comissão, estou a falar delas em nome próprio e nada do que eu vou dizer vincula a Comissão. Muito bem, muito brevemente vou aqui só apresentar o quadro de referência que tivemos para a formulação daquelas propostas. Foi um conjunto de ideias a que chegámos a acordo. Era um grupo composto por pessoas com opiniões relativamente distintas e não foi fácil chegar a acordo em muitas das questões, mas estas foram aquelas que assumimos que eram peças determinantes de um estudo de sustentabilidade como aquele que nos foi pedido. Em primeiro lugar, a questão do envelhecimento era inescapável. Esta questão é uma questão que se discute desde os anos 80 e já agora aproveito só para corrigir um pouco ali. Eu sei que não era o que a Teresa queria dizer, mas o envelhecimento não é um ganho civilizacional. O que é um ganho civilizacional é o aumento da esperança de vida. Porque se o aumento da esperança de vida fosse acompanhado de um aumento da natalidade, que permitisse à sociedade manter a sua população ativa, a sua população no geral, isso sim, isso é que era mas o verdadeiro ganho civilizacional está no aumento da esperança de vida. Podemos viver mais anos e... Portanto, sabemos que a questão do envelhecimento, pelo menos na minha perspectiva, é um problema, um risco grande que se coloca não só sobre a segurança social. Eu costumo dizer isto em todos os locais que me convidam para falar de sustentabilidade da segurança social. O envelhecimento não é um problema para a segurança social, é um problema para toda a economia, para toda a sociedade. É um problema para o Sistema Nacional de Saúde, como falou o Dr. Bagão Feles. É um problema a todos os níveis. Pode a imigração compensar os efeitos deste envelhecimento? Essa é uma questão que nos temos que colocar e acho que devemos poder estudar e falar mais deste assunto, porque no pós-guerra também muitos países da Europa que se viram debilitados de jovens, porque enfim os tinham perdido na guerra, também recorreram à imigração para repor os seus níveis de população ativa, para que as suas economias continuassem ativas e para que não houvesse problemas maior, pelo contrário, até foi o ano de maior florescimento na Europa. Estes são gráficos que já conhecemos. O segundo eixo tinha a ver com as alterações estruturais e estas novas dinâmicas do mercado de trabalho, que podemos observar na redução, podemos observar, não, que também tem reflexo na redução do peso dos salários na riqueza que é produzida, nas novas formas de trabalho, nas plataformas, no trabalho remoto, e que conduz ou tem o risco de conduzir a carreiras que são intermitentes e que vão causar problemas no futuro de proteção social a estas pessoas e que também colocam problemas à segurança social em matéria de financiamento. Portanto, porque assistimos, mais uma vez, ao estreitamento da base contributiva. A própria questão da sustentabilidade financeira, o Livro Verde, sim, é otimista na leitura que faz, a Teresa já o disse, mas atenção, o Livro Verde também chama a atenção para as condicionantes deste otimismo. Isto acontece se não tivermos mais choques externos como os que tivemos nos últimos 15 ou 20 anos, como a crise financeira ou como a pandemia. E lembro que parece que todos os dias estamos na iminência de começar uma guerra mundial, portanto, este se é um grande se. Se a participação no mercado de trabalho crescer em linha com aquilo que são os pressupostos usados nestas projeções, que foram os mesmos pressupostos do grupo do Aging da Comissão Europeia,
e que, em certa medida, são, na opinião de alguns, otimistas, na opinião de outros, impossíveis. Em todo caso, a Comissão optou como cenário central para as suas projeções, optou pelo cenário menos otimista da Comissão em matéria de evolução da produtividade. E também um terceiro se muito importante, se cumprirem os pressupostos de valorização do FEFS, do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. E essa é uma questão muito relevante, porque todo este, digamos, sucesso, se lhe quisermos chamar assim, que prevemos para o futuro das contas do sistema previdencial, depende em muito de uma coisa, que é o Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social cumprir a função para a qual foi criado, que é servir de almofada aos déficits que venham a ocorrer. E, portanto, cada vez mais temos que estar atentos à forma como se gera o FEFS. Cada vez mais temos que estar atentos contra tentações de utilizar o FEFS para outros motivos para os quais não foi criado. Porque até agora o FEFS, até há poucos anos atrás, tinha um valor já simpático, mas agora começa a ter um valor mesmo muito significativo, mas que é fundamental para que isto aconteça, para que ao longo deste período de déficits, porque eles vão existir, isso não podemos ter dúvidas, estes déficits sejam cobertos por essa almofada financeira. Uma das outras preocupações da Comissão em matéria de sustentabilidade, o mandato que nos foi dado foi esse, sustentabilidade da Segurança Social, e a Comissão entendeu que sustentabilidade passa não só pela sustentabilidade financeira, mas também pela sustentabilidade social ou pela adequação, e neste caso, a adequação das pensões, a capacidade que as pensões têm de cumprir o seu papel de substituir o rendimento de quem deixou de trabalhar. A questão que aqui já foi por várias vezes levantada, as taxas de substituição vão baixar, é uma questão que anda a ser tratada com muito ruído à volta. Eu lembro que o documento, o estudo, onde podemos ver uma grande quebra da taxa de substituição e que tem dado origem a muito deste ruído, é o documento do Aging Working Group da Comissão Europeia, onde eu tenho ali o quadro da ficha de Portugal, e é muito estranho que, eu pelo menos acho mesmo muito estranho, tenhamos uma taxa de substituição de 90% em 2040 nestas projeções e que em 2050 ela já seja 38,5%. Não entendo. A explicação da Comissão é de que deixa de haver novos pensionistas da CGA para esta altura, mas também volta a não compreender. No ano passado tivemos 20 mil novos pensionistas na CGA, na Segurança Social tivemos 100 mil. Qual é que é o efeito, para quem aqui tem, enfim, formação matemática, qual é que é o efeito de composição que existe aqui que provoca aquela diminuição? Como é que o facto de deixarem de haver novos pensionistas da CGA, ok, têm pensões mais altas, provoca aquele efeito? E mesmo, deixa de haver pensionistas da CGA, mas os pensionistas do setor público já estão na Segurança Social, portanto já haveria razões para a pensão da Segurança Social também estar mais elevada. Os professores, os médicos, os juízes, etc., estarão na Segurança Social. Portanto, não vejo razões para aquela quebra. E não vejo... E mesmo antes de olhar para o quadro, já não via razões para a quebra tão pronunciada no futuro, porque temos um sistema de pensões que, pelo menos no contexto europeu, é o que melhor taxa de formação oferece. Está bem que passamos a ter uma pensão calculada a partir de toda a carreira, tendência para o valor descer, mas temos outros mecanismos de compensação, talvez não compensem suficiente, mas temos mecanismos de compensação que fazem, apesar de considerarmos toda a carreira contributiva, fazem elevar o valor da pensão. Portanto, continuo a não acreditar em taxas de substituição de 30 e tal, 40%, 50%. Não acredito. Quinto eixo essencial de referência para os nossos trabalhos, a confiança no sistema. Mas é importantíssimo que tanto as novas gerações tenham
confiança num sistema pelo qual vão estar abrangidas durante a sua carreira contributiva, e ainda bem que o inquérito, como a Teresa citou, nos deu estas respostas, em que 80 e tal % dos jovens têm confiança no sistema. É importante também que, junto daqueles que estão a chegar à idade da reforma, o sistema lhes seja transparente, lhes seja perceptível, para que possam tomar decisões conscientes. 10 minutos. 5 minutos? Já passaram 10 minutos. Já passaram? Pronto. Bom, então vou passar isto só à frente. Vou só terminar aqui com 2 ou 3 slides de algo que eu também gostaria de aproveitar esta oportunidade para mostrar. A Segurança Social, enquanto órgão administrativo, produz imensos dados. E dados que nos ajudam. Nós podemos não saber o que é que vai acontecer amanhã em matéria de política externa, matéria de política interna até, mas começamos a saber o que é que podemos esperar para os futuros pensionistas, porque sabemos a carreira deles, sabemos o que descontam todos os meses. Começamos a formar carreiras, portanto, não nos é inteiramente desconhecido o que é que podemos esperar das pensões de amanhã. Podemos esperar que a pensão calculada pela carreira completa, aquele P2, aquela linha vermelha, cada vez mais se aproxime Desculpem. Podemos esperar que o valor da pensão final, que é uma média ponderada entre as regras antigas, melhores 10 dos últimos 15 anos, e as regras de 2007 ou 2002, se quisermos, pela carreira completa, podemos esperar que cada vez nos aproximemos mais de uma pensão calculada pela carreira completa. E isto já tem vindo a acontecer desde 2012, ou desde 2007, aliás, até aos tempos mais recentes. Mas ainda assim, em 2022, no cálculo de uma pensão média, digamos assim, ainda ao P1, as regras antigas tinham 58% de peso, de importância. Portanto, ainda temos pensões calculadas em função das regras antigas. As carreiras contributivas têm vindo a aumentar. Outra coisa que os dados nos dizem. A idade efetiva de saída das pessoas do mercado de trabalho, de entrada na reforma, tem vindo a acompanhar e até a aproximar-se daquela que é a idade legal de reforma. A idade com que as pessoas começam a trabalhar e a descontar tem vindo a aumentar. Aqui temos 5 gerações. Quem tem hoje 65 anos, ou em 2022 tinha 65 anos, a sua carreira começou, em média, aos 18 anos de idade. Os que têm 25 anos, a sua carreira começou aos 21 anos de idade. Para as mesmas gerações, os que têm 65 anos, aos 25 anos já tinham 5 anos e meio de carreira feita. Os que têm 25 só têm 3 anos de carreira feita. Este gráfico aqui é muito interessante. Temos a mesma ideia, só que agora olhamos para a carreira que as pessoas tinham aos 45 anos. Os que têm 65 anos hoje tinham uma carreira de 15 anos. E se vamos descendo nas idades, essa carreira vai aumentando. Isto é, as pessoas têm vindo a ter carreiras cada vez maiores. Mas chegamos ali a um ponto em que há uma inflexão. Quem tem 45 anos de idade hoje já tem uma carreira menor do que aqueles que lhes são mais velhos. Portanto, isto dá-nos a perspectiva de que o sistema está a entrar na sua fase final de maturação, pelo menos a minha perspectiva, que temos mais 10 ou 15 anos de crescimento de carreiras e que depois, a partir daí, ou estabilizamos ou descemos, não sei, ou entramos numa fase irregular. Outra ideia aqui muito importante, e vou já acabar, temos a consciência de que as mulheres sempre tiveram no mercado de trabalho uma posição, pelo menos formal, inferior à dos homens em matéria de formação de direitos. Por isso também têm pensões mais baixas, não é só por terem rendimentos mais baixos, que também os têm,
por terem remunerações, salários mais baixos, mas é também por terem carreiras mais baixas. Se virmos ali, as mulheres com 65 anos tinham uma carreira bastante mais baixa que a dos homens, mas isso tem vindo a mudar ao longo das gerações. As mulheres com 45 anos já têm uma carreira mais elevada que a dos homens. Okay. E bom, ainda há aqui outros dados curiosos, mas Obrigado. Limitação de tempo. Temos que cumprir. Vou passar então a palavra ao Jorge Caleiras e peço a mesma atenção para cumprirmos o tempo. Obrigado. Os colegas da mesa, cumprimento a plateia, obrigada pelo convite. O tema que é proposto em torno do livro verde é um tema relevante, evidentemente, nada de novo, mas além disso é amplo e complexo, como aliás se viu na mesa anterior. Ele é relevante, o tema, porque a segurança social é, desde logo, um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade moderna. Trata-se, no fundo, em termos muito simples, da grande questão que é de assegurar bem-estar individualmente e coletivamente. Depois, o tema é também amplo porque está relacionado com muitos fatores e implica todo o ciclo de vida e todos os setores sociais e económicos. E é ainda complexo porque envolve várias dimensões que são indissociáveis e que estão umbilicalmente ligadas, como também vimos na sessão anterior, que estão umbilicalmente ligadas, dizia eu, desde logo à cabeça com as questões do sistema de emprego ou do mercado de trabalho e que não podem nunca, em nenhuma circunstância, serem esquecidas. Por isso é tão importante discutir o livro verde e os contributos que ele traz, concordando ou discordando com eles, para a discussão que deve ser alargada, amplificada, aprofundada e, muito importante, ela deve, sobretudo, assentar em evidências, em factos. E é precisamente pelos factos, pelas evidências, que eu gostaria de começar, digamos, em termos mais de substância. Primeira evidência. O sistema tem saúde financeira. Eu acho que nunca é demais frisar, sublinhar esta ideia. O sistema tem saúde financeira e é uma saúde que não é de hoje, é de alguns anos a esta parte. De facto, nos últimos anos, os números apontam para melhorias que são continuadas nas contas da Segurança Social e as estimativas mais recentes, atenção, apontam no mesmo sentido e que estão, aliás, incluídas na proposta anexa ao Orçamento de Estado para 25. Esses números, que repito, são estimativas, apontam neste sentido positivo para um aumento de cerca de 702 milhões de euros no saldo do sistema previdencial no próximo ano. A receita deverá subir à volta de 8,7%. As contribuições, que são, enfim, como saberão, certamente a principal fonte de receita do sistema, deverão aumentar cerca de 7,2% para cerca de 29,5 mil milhões de euros. A despesa, evidentemente, também aumentará, mas, contudo, em menor dimensão. O crescimento deverá aumentar cerca de 7,5%, e as pensões, que constituem, digamos, o maior bolo, a maior fatia da despesa, sobretudo as pensões de velhice, deverão crescer cerca de 9,1% para 20,6 mil milhões de euros. Portanto, com isto, o que é que eu quero dizer? Que temos aqui claramente saldos positivos, continuados, e que têm, digamos, uma configuração que é significativa, que é expressiva. Eu não queria utilizar outros adjetivos intencionalmente, mas não deixa de ser estes números serem significativos, expressivos. Além disso, há a questão do Fundo de Estabilização, que, enfim, como já foi também aqui referido, constitui uma importantíssima almofada do sistema e que também ele tem crescido. Prevê-se que atinja 41,2 mil milhões de euros no próximo ano,
o que equivale a um pouco mais de 14% da riqueza, do PIB, ou seja, mais de 200% da despesa anual com pensões, e daí poder-se afirmar que o fundo daria para pagar, neste momento, mais de 2 anos de pensões. Daí decorre essa afirmação que é muito ouvida aí no espaço público. Bom, o que é que isto quer dizer, afinal? Quer dizer que, apesar do envelhecimento demográfico, que deve ser tido em conta, e já lá vou, o sistema previdencial tem apresentado quase sempre saldos excedentários. Só tem tido déficits em situações excepcionais em anos de recessão. E importa valorizar isto. Estes saldos positivos explicam-se em boa parte por razões que estão a montante, portanto, vêm antes do sistema da segurança social. E explicam-se em grande medida pelo comportamento do mercado de trabalho, crescimento do emprego e, associadamente, a evolução dos salários. Portanto, isto levanta-nos aqui já uma questão que é a de saber se, de facto, há mesmo necessidade, digamos, de uma grande reforma no sistema, ou se, pelo contrário, não vamos lá com pequenos ajustes contínuos, certeiros, cirúrgicos. Será que não bastariam? Ou precisamos de uma grande reforma? Deixo a questão. A minha resposta vai no sentido de dizer que é preciso estarmos atentos e ir monitorizando o sistema e introduzindo alguns ajustes, como disse, algumas afinações, calibrações, tendo em conta o médio e o longo prazo e, em particular, ter atenção à questão do envelhecimento, quer da população em geral, quer também o envelhecimento da população ativa, da força de trabalho, e é preciso, portanto, agir, eu diria, para sintetizar este ponto, agir também a montante do sistema previdencial, ou seja, no mercado de trabalho e na questão do envelhecimento da população. Portanto, é preciso agir a estes 2 níveis. Um outro aspecto que eu também gostaria de partilhar convosco tem a ver com algo que também já foi aqui focado e que tem a ver com o facto de algumas projeções mais pessimistas, que não são de hoje, já vêm desde os finais da década de 90, portanto não são novas, elas apontavam de facto para rupturas, o Dr. Vieira da Silva apontava isso na sessão anterior, no sistema entre 2010 e 2015. E outras projeções, já agora mais recentes, indicavam também déficits no sistema a partir de 2020. Bom, felizmente, essas previsões não se confirmaram. E porquê é que elas não se confirmaram, a meu ver? Basicamente por 3 razões. A primeira, já foi aqui também falado, é porque os horizontes temporais de análise são longos, são muito longos. Eu perguntaria, por exemplo, se algum de nós conseguiria antever há 50 anos atrás como é que estaria o sistema previdencial hoje, à data de hoje. Seria possível? Creio que não. A segunda razão para estas projeções, felizmente, não se terem confirmado, tem a ver com o facto de elas serem feitas normalmente e por regra com base em cenários de políticas invariantes, inalteráveis, em que, por exemplo, a economia, o PIB e o emprego ou declinam ou estagnam, ou então assentam numa estabilização da receita de contribuições, ou ainda uma terceira via, digamos assim, uma combinação destes 2 fatores. E há ainda uma terceira razão que eu considero importante para, digamos, estas previsões não se terem confirmado e que tem a ver com o seguinte. É que, no entretanto, foram sendo, e bem, introduzidas medidas de política que foram salvaguardando a saúde do sistema. Falo, por exemplo, medidas que procuraram trazer para dentro trabalhadores que estavam fora do sistema, ou que estavam nas margens do sistema, ou que até mesmo estavam inadequadamente enquadrados no regime de segurança social. Falo, por exemplo, do caso do combate aos recibos verdes, etc. Bom, este aspecto remete diretamente para outra questão central, que é a questão do mercado de trabalho, do qual depende, enfim, obviamente, em grande medida, a evolução financeira do sistema previdencial e onde é preciso continuar a atuar. O Frederico, da parte da manhã, já retratou bem aqui a questão do mercado de trabalho em Portugal. Eu diria apenas o seguinte.
Os números do emprego apontam, na minha opinião, para a coexistência de dois movimentos, ou de dois sentidos, que de certa maneira até são antagónicos ou mesmo contraditórios. Um vai no sentido do aumento do número de contratos sem termo, o que evidentemente é uma coisa positiva e que contribui para puxar para cima a qualidade do emprego, e isso é muito bom. Jorge, já passaram 10 minutos, só para saber. Peço desculpa, eu termino já. O outro vai, enfim, lamentavelmente, em sentido oposto. Ou seja, muito do crescimento do emprego que nós observamos no pós-pandemia foi feito, em grande medida, à sombra da precariedade, à custa do trabalho precário, por exemplo, no turismo, por exemplo, na restauração, mas também no setor tecnológico, chamamos assim, também no setor tecnológico. Ora, isto remete aqui para um outro conjunto de questões que têm a ver com a questão das qualificações. São evidentes os ganhos nas qualificações nestes últimos anos. Mas, no entanto, o que é que está a acontecer, do meu ponto de vista, é que esses ganhos nas qualificações não se têm refletido de forma significativa nem no aumento da produtividade, nem muito menos no aumento dos salários. E há aqui margem, a meu ver, para um crescimento maior dos salários. Enfim, mas podemos continuar aqui com outras questões depois no momento do debate. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Anas. Portanto, temos, felizmente, tempo suficiente para abrir o debate com questões, comentários da audiência. Portanto, peço que façam um sinal. Não sei se há alguém para levar microfones, se falam sem microfones. Eugénia. Obrigada. Portanto, eu queria só introduzir a questão do FEFES, da sustentabilidade do FEFES e de uma das recomendações do livro para rever as regras de gestão do FEFES. E queria só dizer que a estratégia tem provado que é boa, isto é, nós temos que pensar que tipo de investidor institucional é que é o FEFES. É um investidor de longo prazo, de muito longo prazo, e, portanto, a escolha de dívida pública e de dívida pública nacional, eu estou a pensar numa das coisas que o Pereira de Moura dizia, não é? Que a economia é um sistema de cadinhos. Portanto, se tivermos dívida pública portuguesa, eu juro que é pago, entra na economia portuguesa, enquanto que se nós diversificarmos, por exemplo, para a dívida pública de outras, e houve essa tentação, e correu mal, comprou-se em determinada altura dívida pública grega, por causa do spread pick-up, e o que aconteceu foi que, para se conquistar um bocadinho mais de yield, houve depois perdas muito significativas em termos de risco de crédito. E pronto, e para dizer que de facto apraz-me muito ouvir o cuidado que existe nas posições temos que ter muito cuidado. O FEFES é um investidor que é muito apetecível e não é de agora e não vai ser no futuro, se nós chegarmos a um fundo que tem quase 20% do PIB. Sempre foi. Para qualquer banco é dinheiro fácil, ir a um leilão de dívida pública e comprar em leilão a 2,5 e vender a 2,49 e ganhar ali um ponto de base. Portanto, é dinheiro em caixa muito fácil de ser gerido e por isso nós temos que ter esta reflexão de onde é que nós queremos que o dinheiro seja aplicado. É um risco muito grande abrir a títulos mais arriscados que permitem uma rentabilidade mais elevada, e estou a pensar, se olharmos para as contas do FEFES, em 2022, onde há perdas são nos forwards, são nos derivados, nos forwards de moeda. Por exemplo, quando se olha para os futuros, há investimento em futuros, e de facto eles têm uma rentabilidade muito grande
No relatório de 2022 há um exemplo, um investimento, uma aplicação a 3 meses que permite quase 30% de retorno. Portanto, 3,5 milhões, uma posição de 9 milhões. O que é que isto significa? Estamos a jogar com futuros que têm uma exposição, se as coisas correrem mal, de 130 milhões. Portanto, é preciso ter muito cuidado com esta questão. É muito apetecível e compra muitas ideias. A rentabilidade do FEFES é fraca, mas é preciso também pensar no risco. E o risco é precisamente nos instrumentos de mercado, que há pouco falava-se dos choques externos. E antes de dizer só uma coisa, nos cenários, não é, para a rentabilidade do FEFES existem 3 cenários, um com taxas de 6%, outro de 4% e outro de 2%. As diferenças em termos de esgotamento dos ativos que compõem o FEFES, dos 4,3 para os 2,3, são 10 anos. Os ativos esgotam-se, em vez de ser em 2070, são em 2060. Portanto, de novo, o que eu estou a tentar dizer é preciso ter muito cuidado, que esta ideia de querer rentabilizar de forma cega pode ser muito contraproducente por causa da questão do risco. E já aprendemos, quando o FEFES teve grandes perdas com a questão com a crise das dívidas soberanas, com a grande recessão, não é? Também com os ativos e em ações, e esses são os choques externos. Também dizer que, e é isso que é significativo, a ideia de, como é que é de explicar? Apela-se, invoca-se esta ideia, estes resultados são bons, mas nós não tivemos em atenção choques externos. É assim, o sistema de providência é para circunstâncias normais, porque também o que nós sabemos, olhando para trás, nós tivemos 2 grandes choques externos nos últimos 20 anos. Tivemos a crise do Covid, tivemos a crise da dívida soberana. E no caso do Covid, o que foi mobilizado foi o orçamento de Estado. Existem outros instrumentos para as situações de crise. Portanto, só reforçar a ideia que, para mim, eu acho que o sistema está a ser bem gerido e é preciso muita cautela quando se invoca, porque é uma ideia que aparece sempre. Existe uma percentagem muito elevada, termino já, uma percentagem muito elevada em dívida pública. Ainda bem, porque é seguro e porque está a ser bem gerido. Obrigada. Ok, obrigado. Por favor, ali. Muito boa tarde, sou Catarina Moraes da CGTP. Queria cumprimentar os oradores e estas opiniões e informações bastante valiosas aqui para o nosso debate, que é necessariamente, ou melhor, é breve, né, neste momento, e vou tentar não me perder aqui em algumas ideias. Começando pelas notas técnicas do livro verde, e não são os oradores os responsáveis, mas precisamos bastante delas para continuar a analisar aquilo que vem no livro verde e ainda não estão disponíveis. Depois dizer, em relação às projeções que foram aqui trazidas, que inclusivamente, e a questão do cenário de políticas invariantes, mas além disso referir também que a partir de uma determinada data o crescimento é anémico, ainda é mais baixo do que aquilo que prevê o Ministério das Finanças no Orçamento de Estado, e que as coisas, isto tudo pode estar em movimento. Pode haver, portanto, há uma previsão de estreitamento da base contributiva, mas, como sabemos, a base contributiva depende do crescimento, do emprego e dos salários. E, portanto, se houver crescimento, mais emprego e melhores salários, a base contributiva não terá necessariamente que se reduzir ou se reduzir assim tanto. O que nós sabemos dos últimos anos é que tem havido alterações tecnológicas que poderiam ser maiores no nosso país se o sistema produtivo tivesse outro perfil.
Portanto, a baixa produtividade, que é sempre a sacada aos trabalhadores, tem muito a ver aliás, sobretudo com o perfil produtivo, independentemente das questões que se colocam, das qualificações que fazem falta, etc. Mas também não podemos esquecer-nos da imigração, que levou muita gente para fora. Portanto, havendo uma maior produtividade e o seu reflexo nos salários, a base contributiva pode ser diferente daquela que é ou daquela que se prevê. Avançando para uma outra questão, tem a ver com a sustentabilidade da segurança social, e o Livro Verde aponta para a criação de uma contribuição sobre o valor acrescentado líquido das empresas, mas numa lógica substitutiva e não numa lógica adicional. Portanto, se nós precisamos, e eu penso que as previsões valem o que valem, são positivas neste momento, mas dadas as condicionantes do sistema, temos que pensar também em que haja um reforço das receitas, e que as empresas que não empregam tanta mão de obra, mas que também beneficiam dessa questão, também contribuam mais para o sistema. Depois, só sobre a questão só para terminar, já estou a ver, a questão da sustentabilidade e também a questão da adequação, que o Livro Verde estudou, e a questão do aumento da idade da reforma não tem que ser necessariamente assim, se o sistema tiver uma base contributiva maior e mais reforçada, e as prestações podem, na nossa opinião, ser melhoradas neste quadro. Obrigada. Obrigado eu. Ainda bem que o meu olhar coercivo funciona. Portanto... Muito boa tarde a todos. Eu não sei quantas mais pessoas estão inscritas, mas obviamente peço a capacidade de síntese possível, até se quiserem ouvir alguns comentários / respostas, eu terei que devolver a palavra à mesa, não é? Exatamente. Eu só queria lançar mesmo 3 tópicos para eventualmente algum dos elementos da mesa poder comentar. Primeiro tópico, qual a vossa opinião de políticas de aumentos extraordinários de pensões mínimas, tendo em conta que para alguns pensionistas são aumentos desfasados das necessidades face à pobreza e face à carreira contributiva. Isto é, muito simplesmente, existem alguns, não sei agora dizer qual a proporção, de pensionistas com pensões muito baixas, mas são pessoas que voluntariamente, ou provavelmente voluntariamente, têm uma carreira contributiva muito curta e, portanto, estamos a aumentar pensões que não têm uma base contributiva que o justifique. Segundo tópico, o tópico da fiscalização à fuga contributiva. Eu, no meu percurso profissional, cruzei-me a determinada altura com um serviço da Segurança Social que tem por responsabilidade fiscalizar a fuga contributiva, e fiquei com a percepção de que, sendo as contribuições à Segurança Social um tributo, como são o IRS e como muitos outros impostos, digamos assim, por exemplo, quando nós passámos pelo choque da Troika, houve um reforço à capacidade de fiscalização dos tributos, dos impostos, da autoridade tributária, e ao mesmo tempo que se descurou e até se tentou desmantelar um bocadinho a capacidade de fiscalização na Segurança Social, e a percepção que eu tenho é que existe muito por fiscalizar na forma como os tributos, as contribuições são coletadas, são recolhidas. O terceiro ponto era não sei se o Vítor Junqueira há bocadinho estava ali com dúvidas sobre as taxas de substituição. Há um ano ou dois, o Banco de Portugal, relativamente recentemente, fez um estudo onde mostra que as taxas de substituição são muito afetadas pelo crescimento real dos salários. Isto é, se uma pessoa tem um salário muito baixo durante os primeiros 30 anos da carreira e depois nos últimos 5 ou 10 aumenta o salário 2 ou 3 vezes, e isto é uma realidade que acontece em várias profissões, quer porque tem essa possibilidade, quer porque não há fiscalização, quer porque há um bocadinho, porque o sistema o permite.
efetivamente este tipo de movimentos e de opções das pessoas ao longo da vida contributiva tem impactos muito consideráveis nas taxas de substituição. Não sei se isto é possível mensurar ou não. Pronto, são estes 3 tópicos. Obrigado. Bom, deixem-me só... Há mais... Corremos o risco, eu vou tentar ouvir mais uma e depois eu vou tentar, se calhar, sistematizar ou sintetizar as perguntas, porque, caso contrário, não vamos conseguir responder a todas, a menos que alguém se voluntarie para responder apenas... Ok, responda, porque senão não podemos replicar todas as respostas de todos a cada uma das perguntas, não vamos ter tempo, com certeza. Portanto, apelo à vossa compreensão, sem prejuízo de dar a palavra a toda a gente. Portanto, por favor. Eu não sei Muito boa tarde. Antes de mais, deixa-me agradecer, digamos, aos intervenientes. Os esclarecimentos são muito úteis e penso que vale a pena, de facto, ler o livro verde, até pelo manancial de informação que ele nos dá. Eu acompanho muito a leitura que a Teresa Garcia e que o Jorge Calheiros fazem do livro. É evidente que eu sou suspeito. Eu devo confessar que foi com alguma frustração que acabei de ler aquelas 250 páginas, porque estava à espera que, efetivamente, o livro desse aquilo que prometeu, sustentabilidade, e de facto não me pareceu que é isso que aconteceu. Mas de qualquer forma, para além disso, havia 2 ou 3 questões que eu gostava de colocar. Uma delas tem a ver com o trade-off entre a dependência e a parentalidade, que me parece que é profundamente incorreto, até porque, sobretudo por a parentalidade, digamos, a critérios de necessidade num sistema não contributivo, não parece que seja adequado, não é? E seria, digamos, uma perda de direitos para os trabalhadores, para as pessoas, de direitos que estão consagrados, aliás, há muito tempo. E depois há uma outra questão também, há uma segunda questão que me preocupa imenso, que é aparentemente reforçar o CSI, o que me parece justo realmente à condição de recursos, e aliás devo já dizer que me parece absolutamente justo o que lá se propõe, mas trocá-lo pelas pensões mínimas. São coisas absolutamente diferentes. São coisas absolutamente diferentes e que me parece... Há uma coisa que todavia é omitiva, e já para terminar, que é relativamente ao IVA social. É omitido que o IVA social, que foi, aliás, considerado para financiar o sistema contributivo, quando a taxa social única desceu, em 95, ele agora está a financiar o sistema não contributivo e nada se diz relativamente, digamos, para reverter esta medida, que deveria estar, como aliás foi consagrado, creio eu, por um acordo entre os parceiros sociais, para o sistema contributivo. Eu acho que, efetivamente, nós poderíamos, e encontrávamos, aliás, como o Jorge diz, íamos com pequenos ajustes, com pequenos passos, porque, afinal de contas, não há um problema. Aliás, o livro verde perdeu, digamos, desse ponto de vista, digamos, um objeto, com pequenos ajustes e retirando, digamos, algumas coisas e reforçando, acabando com as exclusões, acabando com as isenções, que são imensas, trazendo o IVA social, tirando as políticas ativas de emprego e formação profissional para o Orçamento de Estado. Enfim, há uma coisa de questões. Eu gostava de dizer isto, muito obrigado, peço desculpa por me ter alongado. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou então sistematizando. Nós temos pelo menos 2 ou 3 questões. Uma primeira, se eu entendi bem, tem a ver com a primeira proposta ou a primeira recomendação, que tem a ver com a introdução do VAL e para eventual compensação de uma descida da taxa social única, sendo que, como foi explicado no painel anterior, sendo uma medida que pressupõe neutralidade fiscal, não é um aumento de receita. Portanto, nós estamos a incluir mais fontes de financiamento sem querer aumentar a receita. Uma primeira pergunta. A segunda tem a ver com a questão das pensões mínimas, uma questão abordada 2 vezes, sobre se deve ou não deve existir pensões mínimas com ou sem condição de recursos e qual a ligação ao CSI. E a terceira parte, a questão do cumprimento daquilo que é a lei de bases relativamente à diversificação das fontes de financiamento e à consignação de receitas fiscais específicas e o que dizer sobre, digamos assim, posso acrescentar, algum incumprimento histórico por parte do setor público naquilo que é a adequação das fontes. E eu,
razões de tempo e tentando garantir alguma equidade, eu dou 1 minuto. Não é? Peço que no minuto cada um de vós possa responder à questão que entender ou fazer um breve comentário e, se tivermos tempo, obviamente devolverei a palavra. Ora, então eu não vou respeitar exatamente essa ordem, porque a primeira questão que foi colocada foi sobre o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E eu partilho 100% da observação que foi feita aqui pela primeira intervenção, e daí ficar muito surpreendida com um conjunto de recomendações, para ser mais precisa, 3 recomendações que visam fomentar a poupança no âmbito da melhoria da adequação das pensões. Até porque o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, sendo crítico no seu desempenho, no âmbito do livro verde da Segurança Social, consegue ser melhor com o desempenho de planos de poupança-reforma, eu tenho esses dados, e que o desempenho dos planos empresariais privados. E, portanto, eu corroboro a necessária prudência na sua gestão, que consegue ser melhor do que planos de pensões profissionais e individuais, que são aqui considerados como a solução da adequação. Chamo só a atenção que há uma vasta literatura que chama a atenção que poupança não são pensões. Pensões são partilha de risco. Poupança são outra coisa. Em relação ao valor do fundo, ele faz parte da própria gestão de um sistema previdencial. Portanto, nós temos aqui a receita e a despesa, temos um instrumento que é a taxa contributiva e que deve ser implementada para criar reserva. Portanto, no fundo, temos uma capitalização parcial e a cada momento, também tenho esses dados, um dos indicadores que a prática atuarial em Segurança Social nos diz para calcular a cada momento é o peso da despesa na base contributiva em cada momento. Quando o sistema é implementado, o peso da despesa está próximo de zero, ele acabou de ser implementado e vai crescendo ao longo daqueles 40, 50, 60 anos. Como não vamos estar a mudar a taxa contributiva todos os anos, por inércias diversas, o que é que se faz? Estabelece uma taxa contributiva que está acima daquela taxa de custo em sistema de repartição e que naturalmente origina fundos que são desejáveis e são tanto desejáveis como podem se estabelecer com o objetivo de criar rendimento para pagar futuros déficits que são esperados. Esta é outra questão. Obrigado, Teresa. Eu tenho que passar a palavra, porque senão... Vítor, por favor. Muito bem. Então, referindo-me aqui à questão das mínimas e do CSI, eu não sei se a questão que foi colocada ali daquele lado era exatamente isto ou se tinha a ver com atualizações extraordinárias, mas pelo menos referindo-me aqui à questão quando contrapomos as mínimas ao CSI, enfim, o CSI é uma medida mais recente, 2006, as mínimas é uma medida bastante mais antiga. O que temos que pôr aqui nos pesos da balança e que temos que pensar aqui, qual é que é o fundamento da existência das pensões mínimas? Ou qual é que era o fundamento da existência das pensões mínimas? Combate à pobreza, combate situações de baixa contributividade para pessoas que até podem ter trabalhado toda uma vida, mas que tiveram carreiras curtas, não inteiramente formalizadas, e isto afetava essencialmente não, mas em grande parte as mulheres, e o Instituto da Pensão Mínima foi fundamental durante muitos anos para precisamente suprir essas lacunas contributivas. Em 2006 ainda se achou que na transição de milénio ainda se achou que as pensões mínimas podiam ser aumentadas até ao valor do salário mínimo, até que alguém finalmente percebeu que não havia dinheiro suficiente para poder pagar essa convergência das mínimas com o salário mínimo. E começaram a surgir políticas mais direcionadas, mais eficientes, mais eficazes em matéria de despesa pública, como foi o caso do CSI, que se destina a, como era o slogan na altura da implementação do CSI, destina-se a quem mais precisa. E é nesse contexto que nós colocamos aqui a questão. Do contexto da despesa pública
do contribuinte, que somos todos nós, vamos estar a contribuir para financiar situações que não são situações de pobreza? Por que razão? Expliquem-me. Eu queria entender. Eu até aqui há uns anos percebia isso. Mulheres com fracas carreiras contributivas, homens também com fracas carreiras contributivas, por diversas razões, por falta de amadurecimento do sistema, por não existir proteção social desde o início da carreira, não foram capazes de chegar a um nível de carreira suficiente para terem uma pensão minimamente decente. Hoje em dia, e eu também quis mostrar aqueles dados ali há pouco, por isso temos carreiras já bem próximas das carreiras completas. Temos as mulheres com carreiras até superiores às dos homens. Os mesmos problemas que existiam no passado e que justificaram a existência de pensões mínimas, eu acredito que podem não ter desaparecido completamente, e eu também não defendo que a pensão mínima deva desaparecer por completo. Eu, pelo menos, o meu ponto de vista, não sei qual é que é o ponto de vista dos meus colegas, digamos assim, de comissão, mas eu, do meu ponto de vista, não quero que as pensões mínimas desapareçam por completo. Isto, para mim, haver uma substituição pelo CSI seria uma substituição faseada e para os novos pensionistas em situação de pobreza. Posso? Ou de poucos recursos. Posso entrar no debate, Vítor? Posso? Eu vou acrescentar uma perspectiva, vou seguir as pisadas do Paulo, não é? E fazer só uma intervenção que é: a razão pode ser, por hipótese alternativa, e deixo isso ao debate, não sei se teremos tempo, pela mesma razão que nós financiamos as pensões com idade de reforma efetiva abaixo da idade de reforma, com o tempo, a densidade contributiva inferior aos 40 anos, portanto todas as pensões num regime de repartição, até agora, visto que o sistema ainda não atingiu a sua maturidade, são financiadas por um esquema de repartição solidário, não obstante não terem cumprido os parâmetros que determinam o valor da pensão recebida. Portanto, essa é uma das regras e, desse ponto de vista, a existência das pensões mínimas é tão válida como a existência das pensões com 80% do salário, ou com o último salário, ou com P1 mais P2, calculado com base na fórmula antiga e na fórmula recente. Portanto, é uma hipótese de resposta. E vamos poder continuar a entrar. Eu vou passar ao Jorge e já veremos se haverá mais tempo, porque temos a coincidência de aguardar pelo encerramento da sessão e, portanto, força. Bem, assim, telegraficamente, ver se consigo aqui percorrer todas as questões, ou algumas, a maior parte das questões. Vou começar pelo fim. CSI versus garantia de pensão mínima. CSI, enfim, eu não tenho nenhuma dúvida, acho que não existe nenhuma dúvida quanto a isso, é um verdadeiro caso de sucesso no combate à pobreza entre os mais velhos em Portugal. Mas esta discussão levar-nos-ia horas, como o Valadas bem sabe. Vou rapidamente à outra questão também muito interessante que levantou, parentalidade, dependência, trade-off. A parentalidade é um clássico do sistema, não vejo como é que possa ser empurrado para fora, não é? Quer dizer, chutado, enfim. Mas é a minha opinião. A questão do aumento dos extraordinários, enfim, quando a exceção se torna a norma, se calhar isso é um indicador de que a fórmula estará errada e, portanto, mais vale mexer na fórmula, talvez, digo eu. Além de que esses aumentos extraordinários têm elevados riscos, a meu ver, de instrumentalização. Questão da Catarina, mais emprego, mais salários, sim, claramente. Embora aqui, só uma breve nota na questão do mais emprego com qualidade, acrescentaria. E de resto, enfim, ficaria por aqui e numa próxima oportunidade teremos certamente a ocasião para discutir e ir mais fundo em vários outros aspectos. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Agradeço as intervenções de todos, em particular dos nossos convidados, e, portanto, encerramos então este painel
Espero que nos agradeçam pelo atalho e o esforço adicional por termos cumprido o tempo, mesmo à custa de uma salutar discussão mais aprofundada dos temas, mas certamente fica o repto para o Colabore organizar iniciativas subsequentes que possam aprofundar alguns dos temas aqui trazidos hoje. Muito obrigado a todos. Para o encerramento da sessão, chamamos ao púlpito Manuel Carvalho da Silva e também Maria do Rosário Palma Ramalho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Então, boa tarde. Em primeiro lugar, saudar a Sra. Ministra, agradecer-lhe em nome do Colabore, dos seus associados e da sua equipa, dizer que para nós é uma honra, é uma mais-valia também, com certeza significativa para os desafios que se nos colocam no dia-a-dia, que temos aí pela frente. E eu queria aproveitar esta ponta final, mais uma vez, para saudar e agradecer ao Conselho de Administração da Gulbenkian a disponibilização do espaço, agradecer o convite de todos, agora já não estamos todos, alguns já saíram, foram passando durante o dia, agradecer a todos os oradores, em particular, a todas e todos pelo vosso contributo e aos moderadores do debate, de todos os painéis. Já agora estamos num laboratório colaborativo que tem o trabalho como referência e eu julgo que o desvio maior que houve nas sessões foi de 4 minutos. Portanto, não é muito normal. Parabéns pelo trabalho feito pelos moderadores, pelos oradores. Não podemos deixar, dentre os oradores, deixar de colocar um agradecimento muito especial. Tivemos hoje a participar aqui nestas jornadas, 3 deles no mesmo painel, 4 ex-ministros do Trabalho que marcaram as políticas da segurança social em particular e do trabalho também neste país, em concreto os doutores Bagão Félix, José Silva Peneda, que não podendo estar fisicamente por doença, escreveu e apresentou, foi apresentado aqui apresentado o seu contributo, o Dr. José António Vieira da Silva e, embora sendo de casa, também ex-ministro do Trabalho, Paulo Pedroso, que também esteve aqui conosco. A todos, obrigado pela qualidade que trouxeram a estas jornadas do Colabore. Nós tivemos durante a manhã a oportunidade de apresentar a publicação Trabalho, Emprego e Proteção Social. É uma publicação anual, o nosso compromisso é de uma publicação anual, que se inicia exatamente este ano. Foi um trabalho sobre o qual recebemos imensas solicitações. Posso dizer-vos que ele já está disponível no site do Colabore. E também queria aproveitar para dizer que todas as intervenções, todos os contributos aqui dados foram gravados em imagem e em som, vão ser trabalhados e vão ser disponibilizados também pelos espaços do Colabore. Este estudo, como disse, o estudo já nos foi solicitado, o que é bastante solicitado, o que é um excelente sinal. E nesse estudo escrevemos que existe uma relação muito profunda e esta relação se projeta para o futuro entre o trabalho, o emprego e a proteção social. São, como está escrito, 3 domínios da realidade da sociedade que se entrecruzam profundamente e do ponto de vista socioeconómico e do ponto de vista institucional. E essa
faceta, esta característica, não é, destas duas, ou se quisermos, três dimensões articuladas, esteve muito nos nossos debates. Apresentámos hoje aqui trabalhos que vimos fazendo, a equipa vem fazendo com entidades múltiplas, no plano nacional e no plano internacional, com os associados do Colabor. Já agora referencio, não foi referido, mas o trabalho que está em curso sobre o emprego em Portugal envolve os associados privados do Colabor, a saber, o grupo DST, a Confeminho, a SONAI e a Motengil. É uma envolvência que depois se alarga, mas que parte desta composição. Foi aqui apresentado já numa fase muito avançada dos estudos que a administração a nova administração da Santa Casa da Misericórdia também reconhece como contributos muito importantes para a operacionalização de processos de reestruturação que são necessários ser desenvolvidos. E outros projetos que se desenvolvem com outros associados e com a Academia. Ainda agora, a Academia é uma componente que está em reforço no Colabor. Nós teremos, a partir do início do ano, mais a Universidade de Coimbra e a Universidade do Minho neste laboratório, que, sendo um laboratório pequeno, é, contudo, um laboratório exclusivo nesta área do trabalho, emprego e proteção social, e que procura trazer contributos, sempre, naturalmente, com um pensamento crítico, contributos que nos vão levar a desafios também de outros alargamentos que não vou hoje estar aqui a falar sobre eles. Eu acho que mostramos, portanto, que temos vindo a trabalhar em áreas do trabalho e das vulnerabilidades sociais. Grande parte dos trabalhos da manhã apresentados voltaram-se para aí, com instrumentos e projetos inovadores e sempre voltados para a resolução de problemas sociais e económicos. O nosso compromisso, até no decorrer destas jornadas, embora o plano de atividades já esteja muito avançado, mas é reforçado o compromisso no sentido de estendermos as nossas competências e capacidades para parcerias novas com os atores do setor privado, do setor da economia social e do Estado, instituições do Estado, e a nossa equipa, que é multidisciplinar, que vai desde sociólogos e sociólogas com várias formações, passando por economistas, tecnólogos, chamemos assim, ou seja, engenheiros vindos da área das tecnologias, incluindo um da filosofia das tecnologias também, e juristas, etc. E será nesta pluralidade que nós encontraremos, ou que procuraremos sustentar a base multidisciplinar para que os trabalhos que fizermos tenham coerência. Também aqui foi dito desde manhã sempre, e eu acho que foi muito significativo, a evidência do tempo em que estamos do ponto de vista científico e tecnológico, mas o entendimento de que as tecnologias são transversais na sociedade e para instituições como a nossa isso é muito exigente e temos que respeitar. O trabalho e o emprego são centrais na sociedade e na economia, ou na economia e na sociedade, como ficou aqui visto, e também, como foi hoje afirmado, a segurança social, o nosso sistema público, universal, solidário da segurança social, é seguramente um dos compromissos mais importantes do Estado com os cidadãos e é nessa perspectiva que nós nos debruçamos sobre ele. Agradecer à Sra. Ministra, de forma reforçada também, porque nós dedicamos a parte da tarde ao debate sobre a segurança social e o livro verde. Foi nesse debate que os ex-ministros do Trabalho e da Segurança Social participaram e isto foi-nos propiciado também pelo facto de a Sra. Ministra ter colocado em discussão pública, né, até discussão pública, o livro verde sobre a segurança social. E já agora foi dito que foi dito por vários elementos, algumas das notas técnicas fazem falta para uma leitura mais aprofundada de alguns dos conteúdos.
Ficou claro que a segurança social é uma grande conquista da democracia, marca a realidade, o percurso político e a vivência dos 50 anos de democracia. Houve aqui algumas expressões interessantes que não posso deixar de registar, que é a visão, já não me recordo se foi o Silva Peneda ou o Bagão Félix, que diziam que os cenários com que nos debatemos se alteram semana a semana. E depois um dos outros acrescentou que as projeções nas áreas que estivemos aqui a discutir, do trabalho, do emprego, da proteção social, as projeções a mais de 10 anos, a 10 anos são o mais longo prazo que se pode projetar. É um pouco... E isto mostra os desafios que estão aqui no meio. E eu costumo dizer, se nós tivermos presente que devemos olhar o futuro com os melhores indicadores de cenários prospectivos que sejamos capazes de construir, mas também e fundamentalmente tendo presente que o futuro depende da resposta, ou é, em grande parte, construído pela resposta ao presente contínuo. Nós não chegamos até daqui a 2 dias se não vivermos o atual e o da amanhã, e muitas vezes colocam-nos o futuro lá distanciado. Isso aqui chamaram-nos muito para colocar os pés na terra. Posto isto, 3 notas só para terminar. Colocam-se grandes desafios à segurança social, mas o sistema está com saúde e, portanto, é possível discutir num bom quadro. A preocupação com o Fundo de Estabilização que cumpra os seus objetivos e seja protegido é um desafio que julgo que toda a sociedade portuguesa terá de percepcionar e de assumir. Foi feita uma observação também, que aliás no nosso trabalho estava mencionado, que é, muitas vezes há quem invoque, não é? Atenção à segurança social, porque o problema do envelhecimento, que não é a mesma coisa que esperança de vida, há pouco é preciso separar os conceitos, não é? Mas o envelhecimento e mais este fator e aquele não permitem o futuro da segurança social, e o que foi lembrado foi a experiência do passado mostra-nos, por exemplo, que o superávit da segurança social é o meio de sustentação que tem permitido aos governos não apresentarem déficits nas contas públicas. E isto é um trunfo muito grande para, permita-me a provocação, para a Ministra do Trabalho, não é? É um trunfo importante, embora isto não possa ser uma leitura estanque, não é? Mas sabemos disso. E termino mesmo, mais uma vez saudando a Sra. Ministra, com 2 ideias que estão sempre presentes no nosso trabalho. Num Estado social de direito democrático, os direitos são dos cidadãos e os direitos políticos, sociais, económicos e culturais, e ninguém deve ficar dependente da vontade de outrem. Esta é uma referência na qual nos revemos no nosso trabalho, e a afirmação inequívoca que o aumento da esperança de vida é talvez a maior conquista da humanidade e não pode ser tratado como um fardo. Tem que ser tratado de forma positiva. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado a todos os presentes, e procuraremos pôr à vossa disposição aquilo que aqui foi dito que consideramos relevante. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, Sr. Diretor do Colabor, Professor Manuel Carvalho da Silva, a quem agradeço muito o convite para estar hoje aqui, senhores representantes das instituições públicas, senhores parceiros sociais, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Falar de trabalho, vulnerabilidades e segurança social, que é o tema destas jornadas,
é falar também de sustentabilidade do sistema da Segurança Social, e daí eu saudar pela reunião dos dois temas nestas jornadas. É, pois, muito salutar que a Colabor promova um debate público que tem como um dos temas centrais o livro verde da sustentabilidade do sistema previdencial da Segurança Social, que este governo recebeu, acabadinho de chegar, ao nosso Ministério. Foi uma das coisas que me foi transmitida logo na pasta de transição, e ao qual naturalmente deu toda a divulgação, não tão cedo quanto gostaríamos, porque nos chegou ainda numa versão draft e os autores pediram, a Comissão pediu mais uns tempos para trazermos a versão final, e que, assim que veio a versão final, foi editado e publicado, não com as notas técnicas, porque as notas técnicas não nos chegaram, mas foi publicado e foi posto imediatamente, portanto, à consulta pública. E, além disso, também foi levado aos parceiros sociais, e, neste momento, o facto de ter sido apresentado nos parceiros sociais justificou, na Comissão Permanente da Concertação Social, a criação de um grupo de trabalho específico sobre esta matéria, que tem estado a trabalhar sobre ele. Portanto, o que encontram hoje, primeiro gostava de dizer, obviamente, uma total abertura do Governo a este trabalho, como não podia deixar de ser. É um trabalho sério, realizado por uma comissão altamente qualificada, e que deve ficar à disposição, e que também dizer que está à disposição também para outros contributos que queiram fazer-nos chegar, incluindo contributos aqui do Colabor, se for esse o caso. Também há outras entidades que também já contribuíram. Portanto, fico muito contente que este trabalho já tenha merecido destaque aqui deste fórum, que é um fórum que eu sigo há muito tempo, não nas vestes que tenho agora, mas as minhas vestes académicas já segui o trabalho aqui da Colabor, e que tenha sido suficientemente importante para refletirmos. Como evidentemente o tema de que trata é um tema central. Como sabemos, o Sistema Previdencial da Segurança Social garante prestações pecuniárias substitutivas dos rendimentos de trabalho perdido. Estou a citar o artigo 50 da Lei de Bases do Sistema de Segurança Social, ou seja, aplica-se a quem tenha carreira contributiva. Ora, hoje, 5 milhões de pessoas estão empregadas no país, têm um contrato de trabalho no país, ou são trabalhadores independentes. Exatamente 5 milhões 140 mil pessoas, segundo dados do INE do terceiro trimestre de 2024, e neste mesmo ano foram processadas cerca de 3 milhões de pensões do regime contributivo, portanto, pensões de velhice, pensões de invalidez e pensões de sobrevivência, de acordo com dados do Centro Nacional de Pensões. É, pois, um imperativo trabalhar esta matéria. E a nossa recepção e partilha do Livro Verde, obviamente, é um dos aspectos dessa reflexão. Assim como porque nos interessa muito a participação dos vários interlocutores neste processo de reflexão, a estratégia de difusão e de pedido de contributos, etc., obedece ao mesmo desígnio. Receberemos todos os contributos possíveis e promoveremos o debate público, como hoje temos aqui, o debate público e a reflexão nas várias SEBs. Ora, a longevidade de que falou é um bom ponto de partida do debate. Isto mesmo diz o próprio Livro Verde. Como sabemos, a esperança média de vida situa-se hoje nos 81,2 anos.
Estou a citar dados também do INE de setembro. Este valor, 81,2 anos, sinaliza, primeiro, o regresso deste indicador a uma trajetória de um aumento sustentado da esperança média de vida que existia antes da pandemia. Portanto, tivemos aqui uma baixa, mas já estamos, ainda bem, a recuperar. E, portanto, a preservação de um ganho histórico da população portuguesa. Nós somos um país envelhecido, temos que tratar dignamente a nossa cota de mais velhos, de séniores. Em 1960, eram 27,3 idosos por cada 100 jovens. Hoje são 188 idosos por cada 100 jovens, segundo os dados da Pordata. E, portanto, aquilo que é, por um lado, muito bom, que é termos pessoas que vivem até muito mais tempo, por outro lado, significa que temos muito poucos jovens, ou seja, temos um índice de natalidade, de fecundidade muito baixo. Portugal é, na verdade, como sabem, o segundo país da União Europeia com maior índice de envelhecimento e o quarto do mundo com maior proporção de população idosa. Há 20 anos eram 4 pessoas em idade ativa por cada pessoa idosa. Portanto, 4 pessoas capazes de gerar rendimentos e, com eles, contribuições para a segurança social por cada pessoa que beneficia dessas contribuições. Obviamente, estou a focar-me aqui nas pensões, não estou a focar noutras prestações. Hoje são 2,6 pessoas em idade ativa por cada pessoa idosa. Há 25 anos eram 5 milhões, há 20 anos, há 5 milhões de pessoas empregadas para 2,1 milhões de pensionistas. Hoje são 5 milhões de pessoas empregadas para 2,6 milhões de pensionistas. Ou seja, há um acréscimo de 500 mil pensionistas em 2 décadas. Isso também significa que há menos pessoas a contribuir para o pagamento destas pensões. Ou seja, o nosso mercado de trabalho não está agora, como aconteceu no passado, a acompanhar o aumento da trajetória do universo dos pensionistas. Além disso, com o aumento dos salários, que é algo que todos pretendemos e pelo qual este governo já se bateu e já aprovou um acordo tripartite de concertação social que consagra um aumento do salário mínimo acima do que estava previsto e uma trajetória de aumento também do salário médio, dizia, o aumento dos salários significa que a exigência contributiva que recai sobre cada contribuinte, seja o empregador, seja o trabalhador, também tende a ser cada vez maior. Mas, ao passo que as contribuições e as cotizações estão sujeitas às flutuações do mercado de trabalho, a despesa com as pensões é certa e espera-se que longa, porque quanto mais longa significa que mais tempo as pessoas estão a viver. E, portanto, é absolutamente imperativo que nós falemos de sustentabilidade do sistema. Quero também recordar que essa sustentabilidade é aqui assegurada, em última análise, pelo Fundo de Estabilização Financeira e de Segurança Social, a que o Sr. Professor também se referiu. E julgo que desde junho ou julho o Fundo passou a ser capaz de assegurar os 24 meses de pensões previstos na Lei de Bases, o que nos deixa muito tranquilos. Contudo, nós entendemos, aqui divergindo um bocadinho de uma das conclusões do Livro Verde, que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social deve ser visto como um mecanismo de emergência e não como um mecanismo de recurso recorrente ou frequente.
Ele está lá para situações de emergência, no meu entender, e no entender do Governo. Ora, este é o estado da arte. O que diz a este respeito o Livro Verde? Primeiro, o Livro Verde recupera a análise do Aging Report de 2024 da Comissão Europeia, que estima que haja uma taxa de substituição bruta em cerca de 70% do salário, 69,4%, ou seja, que uma pensão corresponda a cerca de 70% do salário em 2022. Está associado a esse ano. E projeta um aumento para 91% até 2045 e uma redução para 40% em 2050 e para 38,9% em 2070. Depois, o Livro Verde recupera a análise do The Pension Adequacy Report de 2024, também da Comissão Europeia, que estima uma taxa de substituição, ou seja, quanto é que é pago na pensão relativamente ao que o trabalhador ganhava, uma taxa de substituição bruta atual de cerca de 75%, mas com uma redução progressiva nos anos seguintes. O ponto de convergência destes dois estudos não são exatamente iguais, como veem, tem contudo um ponto de convergência. Esse ponto de convergência é o reconhecimento de que a taxa de substituição vai reduzir, ou seja, com o tempo, aquilo que nós ganhamos, o nosso salário, vai corresponder, em termos daquilo que vamos ganhar enquanto pensionistas, numa diferença cada vez maior. E falta, aliás, neste livro, uma projeção própria da taxa de substituição a médio e longo prazo. Por outro lado, este documento, que, repito, lemos com toda a atenção e tomaremos em boa conta, assume que, para a sua visão, assume um quadro razoavelmente otimista quanto à sustentabilidade financeira do sistema previdencial, da Segurança Social. Eu diria que é, de facto, muito otimista, porque pressupõe a ausência de choques económicos ou financeiros externos ou internos, constante situação de pleno emprego e um elevado nível de contribuições. Ora, como nós acabámos de ouvir, que o Sr. Professor acabou de referir isto como tendo sido dito por um dos ex-ministros que esteve aqui, é muito difícil nós projetarmos em matéria de emprego e eu diria ainda mais difícil é projetarmos em matéria de segurança social. Portanto, é difícil sabermos, contarmos com uma previsão que assente na ausência de choques económicos, numa constante situação de pleno emprego e num elevado nível de contribuições. Qualquer uma destas coisas pode oscilar. E, portanto, evidentemente, quer dizer, o relatório que consta do Livro Verde é da maior importância. Eu, pessoalmente, tenho alguma dúvida sobre o que é que oscila se algum daqueles indicadores tiver uma variação. O que vai acontecer? Vai acontecer, sabemos que vai acontecer. Por outro lado, e não posso deixar de dizer isto aqui, eu sou Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Portanto, a mim, do ponto de vista da Segurança Social, preocupa-me o todo. E este trabalho, muitíssimo relevante, tem um objeto limitado a partido, que é o sistema previdencial. Foi isso que foi pedido aos autores, foi isso que fizeram. E muito bem, trabalharam sobre o sistema previdencial. Mas algumas das soluções que apresentam são soluções que, fortalecendo o sistema previdencial, enfraquecem o sistema de solidariedade, enfraquecem as outras componentes do sistema de segurança social. E, portanto, nós não nos podemos contentar, isto não tem nada a ver com as conclusões do Livro Verde, que são muito relevantes para o sistema previdencial, mas
Se eu tiver, efetivamente, um sistema que assegure pensões, mas a taxa de substituição for muito baixa, esses pensionistas vão precisar de outro apoio do Estado, pelo qual o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social também é responsável, para viverem com o mínimo de dignidade. É neste sentido que, por exemplo, temos temas como o do CSI, outros complementos, que o CSI não faz parte do sistema previdencial. Mas porquê é que ele existe? Porque o nível das pensões é muito baixo. E o nível das pensões em Portugal é, como sabem, mesmo muito baixo. Para percebermos isto, basta dar um exemplo. O Governo fez um aumento extraordinário das pensões decidido em agosto e que foi concretizado em outubro, e era só para as pensões fixadas até cujo valor não ultrapassasse 13 IAs, portanto cerca de 1.500 euros, mais coisa menos coisa. Ora, 94% dos pensionistas foram abrangidos. Isto significa que 94% das pensões em Portugal são inferiores a 13 IAs. E desses 94%, 50% foram abrangidas pelo aumento máximo, aquilo de 3 escalões. Portanto, quem tivesse uma pensão até 1 IAS era 200 euros, quem tivesse até 2 IAS era 150, quem tivesse até 3 IAS era 100. Pois destes 94% que foram abrangidos, 50% receberam o máximo, ou seja, os 200 euros. Ou seja, têm pensões inferiores a 1 IAS. E, portanto, isto dá, claro, dir-me-ão, descontaram pouco, não descontaram o tempo inteiro, a carreira contributiva é curta. Muito bem, concordo em absoluto. O que acontece é que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social também tem que se preocupar com esses e, portanto, com medidas à parte por fora. Portanto, eu só queria aqui deixar-vos a nota de que a minha preocupação é global com o sistema de segurança social. Por isso, este Governo está apostado em algumas medidas. Para os contribuintes atuais, permitir a acumulação de pensões com rendimentos de trabalho. Estudar a introdução de mecanismos de reforma parcial e outros que facilitem a transição da vida ativa para a situação de pensionista, de forma a tornar mais atrativo que as pessoas fiquem mais tempo no mercado de trabalho. E depois está também apostado em medidas de financiamento direto de reforço do sistema de segurança social. Neste sentido, isto consta do programa do Governo, vamos avançar com um estudo tendente à revisão atuarial da taxa contributiva global do sistema previdencial. Esta revisão deve ser feita de 5 em 5 anos e não é feita, julgo eu, há 13 anos, portanto, justifica-se voltar a olhar. Vamos também avaliar a sustentabilidade do sistema de pensões de forma integrada, portanto, abrangendo o regime de proteção social convergente, e vamos estudar soluções de sistemas complementares de segurança social, incluindo a capitalização individual como mecanismo complementar. Mas, ao mesmo tempo, vamos continuar a reforçar o FEFES, parece-nos importantíssimo, e a este respeito recordo que o Orçamento de Estado para 2025, que foi aprovado, prevê a maior transferência de sempre a título de IRC consignado para o FEFES em 2025, que deve atingir os 472 milhões. Em terceiro lugar, destaco aqui medidas que vamos adotar tendentes ao aumento da eficácia do sistema de segurança social a vários níveis. Acelerar o processo de transição digital é um imperativo nacional. Reforçar o combate à fraude, que também há, e também aos pagamentos indevidos, que a Segurança Social também os faz, por vezes. Desenvolver a prestação social única por tipologia, simplificar o ciclo contributivo e simplificar os sistemas de organização e controle interno das instituições do sistema de segurança social. Eu julgo que este é um tema central e tudo
todos este tipo de medidas contribuem para que nós possamos, de facto, dar àqueles que já são séniores a qualidade de vida que efetivamente merecem nesta fase. Muito obrigada. Damos por encerradas as 5ª jornadas do Colabor. Agradecemos a vossa presença e encontramos em 2025.